Fala pessoal, beleza? Meu nome é Arlen, eu sou o proprietário da Inovar Planejados em Vidros e mais uma vez eu estou aqui para fazer um vídeo para vocês. Eu vou mostrar as ferramentas necessárias que a gente utiliza para a fabricação dos móveis, desde a medição à instalação. Eu dividi em 3 etapas, dividi a parte de medição, que geralmente é o que eu levo para as obras, né, quando eu vou medir, e aí tem a parte de produção, que já é mais voltada aqui dentro da fábrica, e a parte de instalação. Então eu vou passar para vocês separadamente, né, para ficar mais fácil, para não ter uma lista completa, fica meio que um checklist para a hora que vocês for fazer medição, não faltar a ferramenta na hora da medição. Então vamos lá, sem delongas. Acho que é o principal que a gente jamais pode esquecer, é uma fita métrica, a trena, né? A trena aqui geralmente eu uso a de 5 metros, eu acho que não há necessidade de uma maior. Menor eu também acho um pouco desconfortável. Nós vamos precisar de um transferidor de graus, ou tem gente que fala de ângulo, né? Que é quase a mesma coisa. Eu utilizo esse aqui digital. Então aqui ele consegue, eu ver se eu consigo pôr mais próximo, né? Ele tem os números e conforme você vai abrindo, ele vai dando o grau necessário, né, de cada bancada. Ele vai ser muito útil para aquelas bancadas em grau, viu? Eu vou estar falando mais desse caminho aqui quando a gente estiver fazendo uma medição em obras que forem em ângulo. Então esse aqui é muito importante, é bom vocês terem. Dá para fazer sem ele? Dá. Só que aí é um desconforto danado. A gente tem que levar papel, tem que fazer, por exemplo, se tem uma bancada lá em grau, você tem que levar um papel, levar pincel, tesoura, né? Fazer aquele ângulo da bancada no papel e depois transferir isso aqui na empresa, né? A hora que você tiver no processo de fabricação, transferir ele, você tá tirando os quadros certinhos. Então com esse carinho aqui, basta você fazer ali um projetinho ali e anotar as medidas que ele vai te dar e depois você já consegue passar aqui. Isso dispensa você ter que fazer um molde, né? Então é uma ferramenta que eu falo que é essencial. Nós vamos precisar também de um esquadro para a gente poder estar fazendo alguns riscos, uma calculadora, que a hora que a gente for fazer a divisão dos vãos, é mais fácil a gente fazer com uma calculadora. Vamos precisar também de uma fita crepe. Costumo usar essa branquinha, costumo usar aquela automotiva, tanto faz, não tem diferença. É só pra gente demarcar a posição na pia lá, né, na hora de separar os vãos, onde vai ficar as portas, gavetas, enfim, aí a gente utiliza ela como marcação. Eu costumo levar um nível bolha. Esse nível bolha, se eu não me engano, é de 60 centímetros que eu utilizo, mas não é muito importante o nível não, pode ser uma regrinha. Esse aqui é de 50 centímetros. Pode ser uma regrinha de madeira. Eu utilizo ele geralmente só para tirar a altura do sócolo, do alicerce, depende de cada região, fala de uma forma. Importante também a gente levar uma prancheta com um bloco. Eu utilizo esse bloco aqui, ó, o bloco milimetrado, fica mais fácil, ele já tem algumas demarcações, fica mais fácil da gente poder desenhando, né, um projeto, ó, a gente for tirar as medidas. Pincel piloto, aqui geralmente eu uso 2 cores, mas não há necessidade, pode ser uma cor só. Uma lapiseira ou lápis e uma borracha. No caso, uma caneta, e como eu uso lapiseira, eu levo um grafite compatível com a lapiseira. Beleza, pessoal? Importante também, que eu estava esquecendo, eu costumo levar esses perfis, depois nós vamos aprofundar melhor com relação aos perfis, as perfis que a gente utiliza para a produção dos armários. Para gabarito, a gente utiliza esse aqui, ó, que é o montante das portas. Esse aqui é o 1036, ele é o montante que a gente usa para fazer as frentes das gavetas. Então ele é importante na hora que eu estiver fazendo a medição, eu vou mostrar para vocês para achar o quadro. A gente usa esse aqui. Eu vou estar passando para vocês depois uma aula exclusiva sobre perfis. Esse aqui é o perfil que a gente fala travessa, né? Que é o 25/50. Vocês vão notar que eu quase não falo em polegada, que geralmente eu trabalho em milímetros. Então vocês vão ouvir eu falar, né? Em vez de eu falar uma por duas, então eu vou falar sempre em milímetros, né? Então ela é 25 milímetros por 50 milímetros, né? Ou seja, 2,5 centímetros por 5. Então fica aí uma dica importante que eu vou estar trabalhando sempre em milímetros. Esse aqui, que é o 13/25, essa regrinha aqui, que ela é a gente usa ela geralmente para fazer um alongamento quando tem um alicerce, tem uma base, tem um alisar, alguma coisa que for necessário a gente sair fora, né, para que não venha pegar um corpo de gaveta, algo do tipo, a gente vai usar esse carinho aqui. E o último perfil que a gente vai utilizar é o que a gente chama de régua fina, ele é o 13/50. Eu vou estar deixando aí depois as bitolas desses negócios e essa lista completa para ficar mais fácil para vocês. Esse aqui eu preciso também para sair do alisar, alguma coisa onde vai ter uma drobadiça, porque esse aqui já não vai alcançar. Quando eu colocar a drobadiça, é um alisar, uma expulsão, aí eu coloco o alisar lá, né? Aí eu preciso sair fora do alisar. Esse aqui a drobadiça não alcança, então eu tenho que utilizar isso, beleza? Mas eu vou deixar uma lista detalhadamente para vocês aí sobre o que é necessário, né? Certinho, bem detalhado, desde a medição, fabricação, instalação. Como eu disse, eu vou dividir em 3 etapas. Para a medição que nós vamos precisar hoje
peixe. É isso. Valeu?